noite. O Brasil chegou a ele. Depois de quase uma vida defendendo o livre mercado e as privatizações, ele finalmente vê o país a caminho das suas ideias. O Roda Viva de hoje tem no seu centro um homem de direita. Bob Fields, como diziam seus inimigos, ou Roberto Campos. Mato-grossense de 78 anos, ele é o principal representante do pensamento liberal no país. Árduo defensor do livre mercado, da privatização, da abertura da economia e do fim do monopólio das estatais. Mas seus adversários dizem que nem sempre foi assim. Eles os acusam de ter sido o mentor do estatismo quando ocupou o Ministério do Planejamento na década de 60. Foi como ministro que Roberto Campos inventou a correção monetária, apontada por economistas de várias correntes como a gênese da inflação brasileira. Além de ministro, Campos foi embaixador e senador. De alguma forma, sempre esteve próximo do poder. Agora, vê vitorioso suas ideias adotadas por um presidente que cresceu atacando a direita e o regime militar. Para entrevistar o deputado Roberto Campos, nós convidamos essa noite o Ricardo Galupo, que é editor da revista Exame. Otônio Fernandes, diretor do Invest News, serviço de informação eletrônica da Gazeta Mercantil. Carlos Alberto Sardenberg, repórter especial da Folha de São Paulo. José Paulo Kupfer, editor-chefe do jornal Zero Hora em São Paulo. Ricardo Sete, diretor de redação da revista Playboy e articulista político. E Milton Gamês, repórter de economia do jornal O Globo. Eu lembro a vocês que o Roda Viva é transmitido em rede nacional por 30 emissoras e que você também pode enviar as suas perguntas ao deputado Roberto Campos utilizando o telefone 252-6525, repetindo 252-6525. Se você preferir enviar as suas perguntas por escrito, use o fax 874-3454, repetindo 874-3454. Boa noite, deputado Roberto Campos. Boa noite, Patrícia. Se o senhor hoje fosse ministro da Fazenda, como é que o senhor negociaria com os grevistas da Petrosauro? Em primeiro lugar, eu não falaria sequer em negociação. Trata-se de cumprir uma sentença judicial. Eu acho que o governo está errado em dizer que negociará se eles voltarem ao trabalho. O que tem que ser dito é simplesmente que uma sentença judicial tem que ser cumprida para que não se desmoralizem as instituições. Mas eu gostaria de fazer um comentário sobre a sua apresentação. Está um pouco desatualizado, Matias. Está um pouco desatualizado. Você usou aí a palavra direita. Direita e esquerda eram designações locacionais, eram lugares de bancada na Convenção Nacional, da Assembleia Francesa. Isso no fim do século XVIII. A expressão só passou a ter conotação ideológica neste século, no século XX, quando surgiu o fenômeno primeiro do comunismo, que também se chama de fascismo de esquerda, e depois o fascismo ou nazismo de direita. Aí, por algum tempo, essas expressões tiveram um conteúdo ideológico forte. Depois da queda do Muro de Berlim, perderam, a meu ver, sentido. No Brasil, eu acho que não há mais homens de esquerda, há canhotos. E esses canhotos são neoconservadores. O verdadeiro nome deles é neoconservadores, e me chamam de neoliberal. Eu chamo de neoconservadores, que querem conservar algo anterior ao Muro de Berlim. É uma coisa inteiramente obsoleta. Você também mencionou aí a designação um pouco cômica de Roberto Fields. Olha, depois disso eu já tive várias transmutações genéticas. Eu já fui Gorbachev, era do Gorbachev. Agora eu me sinto muito mais próximo de Deng Xiaoping. Logo você me chama de Robert Ping. A única coisa que não é mais lícito chamar-me de Robert Fields, é coisa obsoleta. Pois bem, doutor Robert Ping, o senhor, hoje no Brasil, nós estamos vivendo no Congresso um momento de votação de pontos importantes pelos quais o senhor lutou a vida inteira, né? O caso das privatizações. Como é que o senhor está vendo esse processo, o senhor está acompanhando? O senhor está satisfeito com esse caminhamento ou o senhor acha que ainda tem muito caminho pela frente? Ainda há bastante caminho pela frente, mas foi feito considerável progresso.
Infelizmente, há duas batalhas. A primeira batalha é uma batalha de mudança de quórum. Tira-se a inflexibilidade monopolística da Constituição, mas menciona-se a necessidade de uma lei. Felizmente, se fala apenas em lei ordinária, não complementar. Então, haverá uma segunda batalha quando da redação da lei. Enfim, o Brasil não se moderniza a jato. O Brasil só consente em se modernizar a prestações. Deputado, com relação a Isso é mal, deputado. Perdão, Matilde. Isso é mal? Mudar a Constituição, mudar leis mais estruturais aos poucos, lentamente? Ou seria talvez melhor, mais sábio, de um certo ponto de vista? Não é mudar a lei, mudar uma coisa, é mudar uma deformação. A Constituição de 1988 foi uma aberração. É um misto de regulamento trabalhista e dicionário de utopias. Nasceu um ano antes da queda do Muro de Berlim e representou uma plataforma nacional populista com um credo político que estava agonizante. Se tivéssemos esperado 9 meses, 10 meses, um ano a mais, seria uma questão inteiramente diferente. Portanto, é tardia a sua mudança. Quer dizer que lenta a sua mudança. Ali foi um pouco a jato demais, talvez. Enfim, se esperasse mais um pouquinho, talvez fosse possível fazer uma coisa melhor. Foi o canto de cisne do nacional-populismo, uma tese agonizante, cuja agonia alguns percebiam no Brasil, mas a maioria disso não se dava conta. Eu, por exemplo, percebia a agonia do nacional-populismo e, por isso, não quis assinar a Constituição de 88. Eu disse ao Ulisses que só assinaria com reservas. Junto com Ulisses Guimarães disse que não está previsto no regimento. E que assinar, disse, não, eu não vou assinar assim, então será considerado ausente. Eu assinei, então, constrangido, fazendo uma declaração de voto, que aquela Constituição significaria o atraso de uma geração. Outra coisa... Certo, o senhor tem críticas, não só a essa Constituição, mas a de 67, que o senhor declara ter cuidado da parte da ordem econômica. No seu livro mesmo, o senhor declara que era uma Constituição anti-inflacionária e privatista e deu no que deu. Queria que o senhor fizesse uma avaliação dos processos constitucionais no Brasil, até à luz dessa distorção, né? A Constituição de 67 foi uma boa Constituição. Vista em retrospecto, ela foi realista. Mas deu no que deu, né? Na realidade, o que aconteceu é que a Constituição não pegou. No Brasil, não só as leis não pegam, as constituições não pegam. Não pegou a Constituição de 67, não pegou a Constituição de 69, não pegou a Constituição de 88, que já estamos revendo. Então, não só as leis não pegam, como as constituições não pegam. Por quê? Porque são detalhistas demais, porque não são constituições suma, que enunciam apenas os princípios, a arquitetura do Estado e os direitos e deveres do cidadão. Essa revisão será que pega, deputado? Ou corremos mais uma vez o risco de não pegar? Esta vai pegar simplesmente porque é uma amputação. E quando você amputa um membro, dificilmente ele se recria. Estamos numa fase de amputação. Amputaremos, espero, os monopólios de telecomunicações, monopólios de petróleo, as discriminações contra empresas estrangeiras. Haverá muita coisa a corrigir também na parte da Previdência Social, mas será principalmente compactação e amputação. Por isso terá mais chance de durabilidade do que a enxúndia que cercou a Constituição de 1988. Deputado, o Martim está lembrando que o senhor esteve no centro de todos os acontecimentos econômicos das últimas décadas. Eu queria saber se o senhor participava clandestinamente ali no comitê que preparou a greve da Federação dos Petroleiros, porque tem muita gente dizendo que essa greve aí está levando água para o moinho de acabar o monopólio do petróleo. A votação na semana que vem no Congresso, já no primeira votação, ser derrubado o monopólio. Como é que o senhor vê esse processo? Eu diria a relação entre greve e votação. Foi um bem-vindo tiro pela culatra. Na realidade, a greve teve uma motivação nitidamente política. A motivação era uma mobilização contra a revisão constitucional. Mas acabou se tornando evidente que isso significaria uma tríplice rebelião. Uma rebelião contra o Executivo, uma rebelião contra a Justiça e uma injustiça para com o povo. Essa percepção é o tiro pela culatra.
Hoje acredito que há uma percepção popular daquilo que há muitos anos eu venho dizendo. Os monopólios são um perigo estratégico. Concentram o poder decisório em poucas cabeças, e às vezes miúdas cabeças. Ministro... E, além disso, prestam-se a essa manipulação sindical que é facilitada pela ausência de concorrência. Monopólio é um perigo estratégico, sempre diz. Monopólio estatal é um perigo estratégico. Eu, aliás, espero que antes de morrer, a palavra monopólio deixe de ser uma expressão jurídica aceitável, uma expressão econômica compreensível. Espero que seja relegada à categoria de item do dicionário de pornografia econômica. Agora, deputado, já estão chegando várias perguntas para o senhor sobre esse tema da privatização. E o senhor está falando agora da questão do monopólio. A pergunta do nosso telespectador Hilton Taboda, que é de Niterói, do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: mas como é que se faz quando se passa do monopólio estatal para o monopólio privado? O senhor defende que saia do monopólio estatal para o monopólio privado? Não, eu acho que não é preciso passar-se para o monopólio privado. Na medida do possível, deve-se estabelecer concorrência. Se, por exemplo, for privatizado o serviço de telecomunicações, deve haver concorrência nas telecomunicações. Anteriormente, isso se considerava um monopólio clássico. Nós podíamos duplicar linhas de telefones, postes, etc. Hoje, com a tecnologia, há meios de se fazer a competição, mesmo em relação à telefonia convencional. Existe hoje o celular, existe o sistema digital, CDMA, TDMA, os Public Communication Services. Há vários meios hoje de estabelecer competição, mesmo no serviço telefônico básico. Petróleo, então, sempre foi competitivo no mundo todo. O monopólio é uma aberração, é uma doença que só... doença de país subdesenvolvido. Só existe em 6 países hoje monopólio estatal. E só num país importador, que é o Brasil. O Brasil tem essa originalidade. É o único país importador que tem monopólio de petróleo. O que vale a dizer ao exportador estrangeiro: não venha aqui gastar o seu dinheiro, correr risco, criar empregos. Não, eu consinto em dar o lucro importando o seu petróleo. É uma burrice abissal, colossal. Dessas que o senhor acha que viciam, enodoam toda uma geração. Agora, voltando ainda à questão do monopólio, o monopólio privado é muito mais débil do que o monopólio público. Primeiro, o monopólio privado é concedido, quer dizer, a concessão pode ser retirada. Em segundo lugar, o monopólio privado pode ser impugnado em juízo. Você pode processar o monopolista. Você pode recorrer a uma autoridade econômica, como a CAD, contra o monopólio. Vamos você recorrer contra a Petrobras ou contra a Telebrás? Olha, Telessauro, Petrosauro, que são os nomes adequados a esse gênero de animal. Deputado Sérgio, por favor. O senhor está colocando a questão da vantagem que existe da competição para a sociedade. No caso da Petrobras, o que está em jogo no Congresso no momento é apenas a chamada flexibilização do monopólio. Independente desse fato, eu pergunto ao senhor se o senhor pessoalmente é favorável também à privatização da Petrobras e se no cenário econômico atual é possível a privatização de uma empresa tão gigantesca. Quer dizer, se existe mercado para isso, se existem condições para isso, se existem condições políticas para, numa segunda fase, se partir para esse tipo de empreendimento no Brasil. Eu seria a favor, em tese, da privatização da Petrobras, mas como você indicou, não parece algo realista no momento. Não só pelas dimensões da empresa, como pelo fato de que ela teria que ser sujeita a um notável regime de emagrecimento antes de ser vendável. Petrobras tem provavelmente o dobro do funcionalismo de que uma empresa desse tipo necessitaria. Ela é mais ou menos do tamanho da Pac-10, que é a Shell americana. Tem mais ou menos a mesma produção, a mesma diversificação e tem metade dos funcionários. Então a Petrobras tinha que sofrer uma dieta de emagrecimento. Tinha que mudar a sua cultura, porque a cultura da Petrobras é uma cultura de paraíso fiscal. A Petrobras não paga imposto de renda, a Petrobras não paga imposto por importação de equipamento, a Petrobras paga royalties apenas simbólicos, a Petrobras não paga taxa de licitação diárias, a Petrobras não paga dividendos, senão simbólicos. E paga para o fundo de pensão dos seus funcionários? Isso sim. Aí, uma quantia equivalente a 88% dos lucros
vão para os funcionários. Petros. Então, a Petrobras não trabalha para os acionistas, trabalha para os funcionários. Você sabe qual foi o rendimento da Petrobras nos últimos 4 anos, os quais há dados, período de 1990 a 1993. O dividendo pago ao Tesouro foi 0,79. Se algum corretor, algum banco... O pior investimento do mundo. ...viesse pedir a você e dar o seu dinheiro aí por um ano a 0,79, você consideraria isso uma proposta indecorosa. Certamente. Pois é, essa é a proposta que a Petrobras faz ao Tesouro. Deputado, o senhor não teve a chance de mudar, de mudar essa situação quando esteve no governo, como ministro do Planejamento? Não poderia ter havido uma quebra do monopólio, uma mudança, quando o senhor estava lá? O que aconteceu? Havia resistências militares? Eu tenho 2 frustrações no meu período de participação no governo Castelo Branco. Um é não ter feito nada em relação ao monopólio da Petrobras e outro não ter feito nada em matéria de planejamento familiar. Eu levantei ambos os problemas no Castelo. O Castelo Branco dizia, eu já tenho dificuldade em resolver com os militares o problema da aviação embarcada, que é um problema miúdo. Imagino se vou enfrentar o tabu da Petrobras. Um governo dividido, porque o governo Castelo Branco era dividido. Havia a linha Sorbonne, que era mais ou menos liberal, considerava a redemocratização até urgente, Castelo queria um sucessor civil, e havia a linha dura, que endossava todos os mitos nacionalistas da época. Então não havia condições. Castelo dizia, eu teria que mudar o currículo das escolas militares para ensinar essa gente o perigo que é não ter petróleo produzido num país e depender de abastecimento por via marítima de petróleo importado, face a uma guerra submarina. Teríamos que mudar o currículo para doutrinar essa gente sobre esse perigo, para que eles aceitassem a solução de capital estrangeiro produzindo no país, como melhor do que importar petróleo do exterior. E em planejamento familiar havia uma tríplice oposição. A igreja, as Forças Armadas, que naquele tempo, não hoje, hoje são muito mais realistas, mas naquele tempo achavam que a nossa vantagem sobre a Argentina era a capacidade de multiplicar a população rapidamente e ter um efeito massa para compensar a inferioridade econômica. Com essas massas nós ocuparíamos os vazios amazônicos. Mal se davam conta eles de que nós ocuparíamos as favelas dos morros cariocas e as favelas de São Paulo. Mas, deputado... e também os próprios empresários naquela ocasião eram contra o planejamento familiar. Eles identificavam a população crescente com um mercado crescente, quando o mercado cresce em função da produtividade e com mão de obra barata. Mão de obra barata não é hoje uma coisa interessante porque a automação substitui com vantagem mão de obra barata. Mas, deputado, isso aí essa observação sua de que tentou fazer coisas que não conseguiu, sugere uma outra pergunta que é a seguinte. Às vezes, quando o senhor comenta o passado e tal, dá a impressão de que que o passado, vários governos, regimes, passou por regime militar, regime civil de novo e tal, e que foi tudo um grande equívoco. Houve muitos equívocos ao longo do tempo e tal. Entretanto, houve períodos de grande desenvolvimento econômico no país. E mesmo, por exemplo, o senhor falou um negócio do planejamento familiar, e mesmo sem planejamento familiar, o fato é que a taxa de natalidade caiu muito nos últimos anos, né? O período Juscelino foi um período muito rico para o país, e mesmo o período do Geisel, que o senhor provavelmente não gosta, foi um período muito intervencionista, muito estatista, também foi um período de desenvolvimento, deixou grandes empresas no país, uma boa infraestrutura, etc. A questão é a seguinte, será que o senhor não teve ideias certas no tempo errado? Quer dizer, as circunstâncias do momento justificavam outro tipo de política em vez dessas ideias que o senhor prega? Pessoas falavam em ideias certas no lugar errado, né? Será que não seria o caso de ideias certas no tempo errado? Quer dizer, passou-se o tempo e algumas coisas tornaram-se viáveis que não eram viáveis na ocasião? Acho que essa sua observação é boa. Eu acho que eu não vi mais do que os outros, mas vi antes. O meu problema é que eu fui muito mais um profeta que um operador. Talvez tivesse sido mais interessante para mim e para o Brasil que eu fosse muito mais modesto como profeta e muito mais eficiente como operador. Aliás, por falar nisso... Aproveitando um pouco ainda o lado profeta e trazendo a questão novamente para o problema do petróleo, da Petrobras, o senhor vê alguma possibilidade da queda do monopólio não passar na votação da semana que vem?
pelo conhecimento ali dentro do Congresso, pela observação que o senhor vem fazendo? Nunca se deve subestimar a burrice humana. E essa coisa não é impossível, mas à luz do que estamos vendo, um desafio tríplice de um bando de petroleiros, à justiça, ao executivo e ao povo, se nós ainda insistimos na manutenção do monopólio, meu Deus, eu pediria a Deus que apressasse os meus dias, porque não vale a pena viver. Os petroleiros fizeram um acordo no ano passado com o presidente Itamar Franco. Eles alegam que esse acordo está sendo desrespeitado. Não foi uma quebra também de contrato nesse caso, deputado? Você usou uma boa expressão, a expressão correta. Eles alegam. Eu vi recentemente um artigo aí do Ciro Gomes, que era ministro da Fazenda, e que nega terminantemente que tenha havido esse acordo. Pelo contrário, ele foi, a tentativa de acordo foi formalmente obstaculizada por ele e pelo ministro Beni Veras, e diz ele, segundo ele, o presidente Itamar Franco negou formalmente que tivesse feito qualquer acordo. Deputado. Então é a alegação. A justiça cabe apurar isso, e parece que a justiça confirma o fato de que, na realidade, não houve um acordo válido. Deputado, o senhor falava sobre a questão do fim do monopólio da Petrobras, da dificuldade nós tínhamos perguntado, dificuldade de privatizar uma empresa do porte da Petrobras. O senhor alegou, inclusive, mostrou a falta de produtividade, ela é grande demais, ela é ineficiente. Poderia ser uma solução fazer como foi feito nos Estados Unidos, quando se quebra o monopólio da grande empresa de telecomunicação, dividir a Petrobras em unidades menores, unidades regionais e abrir a competência, para depois, numa segunda fase, privatizar? Esse é um bom caminho. Aliás, acho que isso já deveria ter sido feito há bastante tempo. Temos uma Petrobras Norte, Centro, Sul, ou, alternativamente, separarmos em companhias distintas a exploração e pesquisa, o refino e a distribuição. Vários países tentaram isso. O próprio México já tem um esquema de tripartito na Pemex para estimular alguma competição dentro do monopólio. Seria uma boa solução. Agora, não acredito que o governo vá tocar neste assunto, já há tantos vesperos aí soltos. Acho que o governo vai se concentrar em utilizar a faculdade que espero lhe seja dada pelo Congresso de dar concessões, permissões e autorizações em campos específicos. Refino, transporte, gasoduto, petroquímica, que aliás não é propriamente monopólio, e contratos de risco na pesquisa e lavra. O contrato de risco é hoje uma modalidade internacionalmente aceita, é outra das burrices da Constituição de 88, mas China, Vietnã, Cuba, todo mundo tem contrato de risco. E não... Nós proibimos formalmente na Constituição de 88 o contrato de risco. É o monopólio do risco. Nós queremos o monopólio do risco. Meu Deus, o que é que deu na cabeça do... Deixa eu ir um pouquinho para trás, até para o senhor ter chance de explicar bem que esse seu liberalismo, para tirar um pouco dele, esse caráter talvez caricatural que às vezes se quer dar a ele. O senhor participou da construção do BNDE, na época BNDE. Que inserção liberal um BNDE, e que BNDE era esse de 53, cuja concepção sai também dessa sua cabeça, digamos assim? Do BNDE e do plano de metas do Juscelino. Sim, também, mas eu queria falar do BNDE, que certamente é um instrumento de intervenção, se quiser, de estimular o surgimento de uma indústria nascente. Enfim, queria que o senhor se colocasse nesse processo histórico de criação de um banco estatal de indução à indústria. Em primeiro lugar, é necessário considerar a origem do BNDE. Havia sido criada uma comissão mista Brasil e Estados Unidos
em resultado do ponto 4 do presidente Truman, que acenava com a possibilidade de eventual apoio financeiro, mas, sobretudo, apoio tecnológico para a formulação de projetos. Foi criada essa comissão mista e o Banco Mundial e o Export-Import Bank se comprometeram a financiar os projetos oriundos dessa comissão. E essa comissão se concentraria em quê? Não em competir com a iniciativa privada, não em fazer indústrias, mas em criar a infraestrutura necessária para que a atividade privada se desenvolvesse. Ferrovias dilapidadas, rodovias quase inexistentes, instalações elétricas inadequadas, portos obsoletos. Porque o mercado não seria capaz desses investimentos? Não, é porque durante a guerra nós não tínhamos investido, não havia equipamento importado, não havia produção nacional, não havia equipamento importado para atualizar esses setores. Eles se desmodernizaram. Havia, então, esse problema de modernizar-se a infraestrutura para possibilitar o crescimento da iniciativa privada. Muito bem. O que nos disseram, o Export Bank e o Banco Mundial, nós garantimos o financiamento para a parte externa desses projetos. Agora, vocês têm que mobilizar recursos internos. Havia várias alternativas que foram consideradas. Criar-se um ministério. Mas imaginou-se que isso seria uma rotina, isso ficaria logo uma rotina burocrática que não desse agilidade à execução dos projetos. Além de que ministérios lidam com verbas e nós queríamos criar o conceito do empréstimo, do crédito, para se ter um cálculo de rentabilidade e um cronograma de pagamento. Daí veio a ideia de se criar o banco. O banco foi criado para fornecer os recursos em moeda nacional, em contrapartida a empréstimos estrangeiros, para o programa de modernização da infraestrutura destinado não ao fortalecimento do Estado, e sim a criar as condições mínimas básicas para a operação do setor privado. Deputado. E como é que ele evoluiu, deputado, ao ponto de se transformar, por exemplo, num fornecedor de subsídios escandalosos a uma indústria, a indústria de base, num certo momento, nos anos 70, no governo militar, que terminou também não sendo algo que tenha dado frutos claros. Como é que isso caminha para isso? Como é que o senhor se coloca? O senhor disse que não conseguiu impor a ideia da quebra do monopólio do petróleo, não conseguiu o problema da prosperação demográfica. Também aí o senhor não conseguiu. Eu fui impotente. Não consegui certas agora, coisas. deputado. Bom, está aí uma boa pergunta. A resposta é, você conhece a lei da entropia burocrática? Não. A lei da degeneração da energia, Deputado. energia que se deteriora. Pois bem, a burocracia é um exemplo vivo da lei da entropia burocrática. O BNDES nasceu como uma instituição com uma vocação muito definida, que não contemplava subsídios a indústrias. Depois houve deformações ao longo do processo de crescimento. Deputado, Mas na época da criação do o banco... BNH foi criado para construir casas, depois pereceu, Legião O Brasileira. FGTS, que o senhor Há também N cita casos como- de entropia burocrática. Deputado, na época da criação do banco, o senhor disse aí, as rodovias eram inadequadas, os portos obsoletos, as ferrovias dilapidadas, Hoje, conforme né? o senhor mesmo disse. Tem uma déjà vu, Hoje né? precisa da gente criar um novo BNDE ou o que está aí já pode voltar a financiar isso? Qual é a diferença entre as ferrovias, rodovias e portos daquela época e os de hoje que estão na mesma situação? Felizmente, há ciclos na história econômica. O ciclo de pós-guerra foi um ciclo de ingerência estatizante. É curioso, o keynesianismo, que é uma doutrina essencialmente de ingerência econômica, correção de ciclos, nasceu em resultado da depressão, mas se revigorou com a guerra. A guerra foi a era do planejamento e da intervenção estatal. E ficou disso um rescaldo. A intervenção estatal, compreensível no período bélico, passou a ser quase que a norma no tocante à infraestrutura no período de pós-guerra. Mas esse período se esgotou. Hoje você tem uma reversão completa. No período de pós-guerra, grande parte da infraestrutura em vários países, não só o Brasil, foi estatizada.
em toda a América Latina, alguns países europeus, na Ásia, ocorreu o mesmo fenômeno de estatização da infraestrutura. Hoje você está atravessando um ciclo completamente diferente. O que é estatizado volta a ser privatizado. Por quê? Porque os governos faliram sob o peso de exigências assistenciais e sob o impacto de tenazes. Há uma tenaz do contribuinte que não quer mais contribuir, cansado de contribuir, e do cidadão que quer maior assistência. Então você tem contribuintes encolhidos e candidatos à assistência expandidos. Certo. Dessa tenaz resulta a falência do Estado, não é só no Brasil, não. Itália, França, Estados Unidos, é o mesmo fenômeno. Os Estados Unidos agora estão num período de reinventar o governo. Porque mas enquanto isso... o cidadão americano não quer mais financiar o enorme peso assistencial. Então agora nós estamos numa fase de privatização. O que era estatal está agora sendo devolvido. Por exemplo, telecomunicações. Não existe mais telecomunicação estatal na América Latina, a não ser Brasil e Uruguai. Só. O Uruguai houve lá um plebiscito e tal, uma coisa sentimental. O resto já está tudo privatizado. Petróleo está tudo privatizado, a não ser Brasil e México. Eletricidade já está privatizado no Chile, na Argentina, no Peru. Agora o México vai ter que atacar o problema de eletricidade e talvez tenha que atacar o problema de petróleo, que é o único meio dos mexicanos resolver o problema do seu endividamento. Deputado, há uma pergunta aqui do nosso telespectador Max de Souza, de Guarulhos, que eu acho que é um pouco representativa do que a população brasileira, uma parte da população brasileira pensa sobre os estatais. Ele pergunta para o senhor o seguinte: o deputado não acha que através da moralização administrativa de empresas estatais não seria possível torná-las lucrativas para o governo em vez de privatizá-las? Bom, em primeiro lugar, é necessário lembrarmos de que o governo tem funções básicas específicas. Essas funções básicas são educação, saúde, segurança e justiça. Não há nem dinheiro, nem capacidade gerencial para o governo atender sequer essa área. Por que, então, se vai pretender que o governo torne eficiente sua atuação em outras áreas que não são as suas áreas básicas? E esse problema, aliás, é mundial. Em todo o mundo há um movimento de privatização, por vários motivos. Um dos motivos é exatamente a necessidade dos governos se concentrarem nas suas funções básicas. Uma redefinição mundial das funções do governo, inclusive nos países socialistas ou ex-socialistas. Segundo lugar, os governos estão, quase todos eles, falidos, pelo efeito das tenazes que já mencionei. Em terceiro lugar, no sistema estatista, a corrupção viceja. Eu acho que no caso brasileiro, por exemplo, se nós fizéssemos estatística da corrupção, 60% da corrupção dos escândalos nacionais são o quê? Contratos com estatais e empresas de Estado. 20% é excesso de regulamentação. Compram-se e vendem licença porque se regulamenta demais. 20% é o coeficiente de Macunaíma, da cultura nacional, não há jeito. Mas se nós privatizarmos, eliminaremos 60% da corrupção. Deputado. Se nós desregulamentarmos, eliminaremos 20% da corrupção. O resto, meu filho, aí é o coeficiente de Macunaíma, aí temos que rezar. Deputado, ainda insistindo um pouco sobre esse aspecto, uma das críticas que se faz, que é comum ao modelo liberal, é de que ele não contempla o lado social. O senhor, aliás, o senhor escreveu um artigo outro dia sobre a palavra justiça, sobre a ideia de justiça social, que é uma ideia impossível e tal. Agora, como é que o senhor resolveria, por exemplo, o problema da educação e o problema da saúde no Brasil? É simples. O governo deixaria de fazer coisas que não faz competentemente para se concentrar nessas áreas específicas. Educação, saúde, segurança e justiça, essas são as funções governamentais. O que é que fez o governo? O governo fez siderurgia, fez petroquímica, fez hotéis, fez o diabo. E negligenciou o quê? Educação e saúde. Quem é o grande culpado da má distribuição de renda no Brasil? É o governo.
qual é o principal inimigo da boa distribuição de renda? É a inflação. A inflação é o mais cruel instrumento de perversão, porque castiga os mais pobres. Ora, quem fabrica a inflação? É você? Você imprime papel moeda? Sou eu? É o Sanderberg? Não. Quem fabrica a inflação é o governo. Logo, o governo é um ser antissocial, o governo é um predador, o governo não é um benfeitor, o governo é um predador, começa a depredar os nossos salários com a inflação. Agora está fazendo um esforço sério para corrigir. Segundo, outro fator de injustiça social, de enorme desigualdade de distribuição de renda, oportunidades educacionais, falta de educação básica. A propósito disso, acesso escasso à educação básica, saúde. Então, o liberal é o verdadeiro ser social, que o liberal quer o quê? Quer exatamente que o governo abandone atividades para as quais não tem uma vocação específica para se concentrar no social. Nós queremos que o governo se concentre no social. Ora, ele não pode, ao mesmo tempo, ser um Estado social, provedor, e um Estado empresário. Qual das duas vocações ele deve sacrificar? Eu pergunto, qual? Deve sacrificar a vocação de empresário, porque para isso existe o setor privado e aprimorar-se na sua função social. Logo, o liberal é o verdadeiro ser social. E os neoconservadores que defendem esses monopólios estatais, esses são antissociais, que estão roubando recursos dos pobres, roubando recursos da educação, roubando recursos da saúde. Você toma os quatro grandes grupos estatais, Vale do Rio Doce, Valesauro, Petrosauro, Telesauro, Eletrosauro, põe isso tudo em conjunto, rendem alguma coisa para o Tesouro aplicar em educação e saúde? Não, senhor. Não, senhor. Porque eles rendem 1,08 por ano. Mas se você reduzir os aportes do Tesouro, o rendimento desse grupo é negativo em 6% ao ano. Mas, deputado, se você há 4 anos tivesse doado essas empresas aí, magníficas e tal, doado, como fizeram os russos com parte do seu programa de privatização, como fizeram os tchecos, doando as empresas públicas, o governo teria economizado 800 milhões de dólares em 4 anos. Deputado, sobre a questão da educação, saúde, etc. Não sei para onde devo virar. Eu acho que eu estava com a precedência. Você deixa? Eu queria saber se o senhor embarcou na torcida do México o ano passado, porque liberais do mundo inteiro elegeram o modelo mexicano o ano passado como um grande exemplo. Sim. Tem um artigo, eu estava vendo uma entrevista do senhor em abril do ano passado, o senhor falava que o ajuste fiscal feito no México, certo? Depois também, isso era o começo de um acerto econômico. E um monte de gente apostou no cavalo mexicano e perdeu. E eu queria que o senhor analisasse o caso mexicano à luz de uma outra questão. Os modelos sempre passam por uma intervenção do FMI, um dictate do FMI, né? E não enxergavam a estrutura política que existia nos países. Faziam vista grossa. O México é um país eivado, corrupção, um único partido que domina o país há mais de 60 anos. Né? Em que medida esses fatos, como o senhor faz uma autocrítica da sua avaliação do caso mexicano? A minha avaliação do caso mexicano sempre foi sóbria, porque eu sempre achei que enquanto eles não privatizassem a Pemex, não fizessem um programa ousado de privatização, eles teriam problemas. Eu achei muito encorajador no México 2 coisas. Primeiro, a abertura comercial. Eles fizeram uma abertura comercial importante e tornaram-se competitivos em vários setores. Mesmo no auge da crise, as exportações mexicanas estavam crescendo a 15% ao ano, apesar da taxa cambial sobrevalorizada. O que significa que alguns setores se haviam tornado perfeitamente competitivos. Então, aplaudi a liberalização comercial, aplaudi o esforço de reforma fiscal. Eles fizeram uma importante reforma fiscal. Apenas o trabalho foi incompleto, como está sendo incompleto no Brasil. Por quê? Porque tudo que se obtém com uma reforma fiscal, na melhor das hipóteses, é você equilibrar as contas correntes. Quer dizer, você cessar o endividamento do governo. Mas o que fazer com o estoque da dívida? O México conseguiu reduzir o seu déficit fiscal corrente a quase nada, menos de 1% do PIB.
o que seria uma situação saudável. Mas havia o estoque da dívida. Para o estoque da dívida, só duas soluções. Ou você gera um brutal superávit fiscal para amortizar a dívida. Isso é inconcebível no contexto latino-americano, porque com tantas carências sociais, no momento em que se anuncia a mais leve hipótese de um superávit, afluem demandas insopitáveis. Ou então você privatiza. O México fez alguma privatização, reprivatizou os bancos que haviam sido estatizados e privatizou a telefônica. Mas as duas grandes fontes de recursos para o México resolver o problema do estoque da dívida seriam eletricidade e petróleo. Não tocou nenhuma delas. Resultado, a dívida começou a ser rolada como? Com créditos financeiros de curto prazo. Isto foi um grande desastre. O Brasil também usou um pouco de crédito de curto prazo estrangeiro para financiamento do seu déficit, mas em proporção muito menor do que o México. Deputado. E nos arrependemos há tempo. Agora estamos falando em privatização, porque a privatização é a real solução. Esse aspecto dos capitais voláteis, dos capitais especulativos, juntamente com o problema do desemprego nos países desenvolvidos, gerado por inovações tecnológicas e outras questões. Essa vitória pelo liberalismo em relação ao velho socialismo não é não está sendo cantada talvez um pouco cedo demais, diante do perigo desses capitais que são criados e são estimulados exatamente por essa desregulamentação generalizada, pela globalização generalizada e pelo próprio processo que se abriu, juntamente com o outro lado, um desemprego crescente, preocupante, enorme, nos países de livre mercado? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de voltar um pouco à questão mexicana. Queria que você falasse um pouco do político também. Nenhum país resiste à política macroeconômica errada, quer numa economia aberta, quer numa economia fechada. Por exemplo, o México, uma economia fechada, protecionista, nacionalista e o diabo, no auge do boom de petróleo, exportador de petróleo, em 1982 quebrou, porque tinha políticas macroeconômicas erradas. O México liberalizado, nesse ano, fim do ano passado, depois de uma revolução liberal econômica, o México quebrou também políticas macroeconômicas erradas. Nenhum país, nenhuma economia, nem aberta nem fechada, resiste a políticas macroeconômicas erradas. A diferença é que quando a economia é aberta, a correção vem rápida pela punição do mercado. E a reversão pode-se fazer com relativa rapidez. Quando a economia é fechada, você entra num processo de desintegração econômica, como ocorreu na Argentina, que ficou 25 anos estagnados para só retomar seu crescimento após a onda, digamos, neoliberal. Mas voltando à sua pergunta... O senhor podia continuar no caso mexicano? O senhor não mencionou a questão política social. Não. A corrida contra o peso mexicano ela foi mais ou menos simultânea com a rebelião em Chiapas, que havia um problema muito grande de pobreza. O senhor não acha que Disse que a questão do México evidencia a falência do modelo neoliberal. Isso é o que se diz aqui no Brasil. Como se diz que a Argentina está em dificuldade com o modelo neoliberal, o que é uma coisa estranha, porque o Menem foi reeleito. Logo, os argentinos acham que o modelo está bom. Mas no caso mexicano houve uma confluência de 3 fatores, que não tem nada a ver com o modelo liberal. Número 1, uma taxa cambial sobrevalorizada. Não há nada na ideologia liberal que recomende que se mantenha uma taxa cambial sobrevalorizada. Segundo, uma crise política resultante de uma degradação de todo o sistema político e do partido hegemônico PRI, traduzido em assassinato de líderes e na rebelião de Chiapas. Terceiro, alta de juros súbita americana. Os Estados Unidos, num só ano, aumentaram 6 vezes a taxa de juros, o que fez com que o México, que parecia atraente para os capitais especulativos, os capitais voláteis, subitamente cessasse de sê-lo e se incrementasse a percepção de risco. Diminuiu a percepção de vantagem, que subiram os juros americanos, e aumentou a percepção de risco.
Este é o fenômeno mexicano, não tem nada a ver com crise de neoliberalismo, modelo neoliberal, nada disso. Há modelos neoliberais muito bem sucedidos. O Chile é um exemplo, talvez o melhor exemplo da América Latina. O outro é o Peru, que é uma economia totalmente destruída, vandalizada, sodomizada, o que quiserem, e que está conseguindo se reerguer. Teve 12,5% de crescimento no ano passado, é verdade que a partir de um nível muito baixo, e uma inflação de 12% ao ano, que é uma inflação decente para os países latino-americanos, conquanto imoral no contexto mundial mais sofisticado. Agora, o liberalismo, não existe, fala-se aqui neoliberalismo, liberalismo é o mesmo. Existem neoliberais, é gente convertida ao liberalismo. O liberalismo é o mesmo. Agora, o liberalismo, que vantagens apresenta? A vantagem enorme do liberalismo é que ele consegue conciliar três coisas que não são tão fáceis de conciliar. Não conciliar perfeitamente, mas conciliar em dose razoável, que são eficiência econômica, liberdade política e equidade social. Os países liberais, realmente, como Estados Unidos, como Suíça, são países de razoável equidade social. E o capitalismo asiático, que é um capitalismo liberal, pratica economia de mercado orientado para exportação, respeita o mercado. Um pouquinho mais intervencionista, né, deputado? Ele, o intervencionismo... acho que eu para depois. O intervencionismo lá é diferente do intervencionismo latino-americano. Lá o intervencionismo é para fazer vigorar as leis de mercado. Aqui é para contrariar as leis do mercado. É o que se chama intervencionismo conforme, intervencionismo não conforme. O intervencionismo asiático é um animal completamente diferente do intervencionismo latino-americano. Deputado, por favor, a gente precisa fazer um breve intervalo e nós voltamos daqui um pouquinho, continuando a nossa entrevista de hoje com o deputado Roberto Campos. Até já. Anos do cinema, a sétima arte na Rede Cultura. A partir desta segunda, a história de Hollywood. Os grandes estúdios, os filmes que marcaram época, diretores e técnicos que se consagraram, a magia de astros e estrelas que fizeram a glória da capital do cinema, a fábrica de sonhos que fascina o mundo. O primeiro filme sonoro, os campeões de bilheteria, as cenas que marcaram a história de Hollywood. Série em 10 programas. Toda segunda, meia-noite. Por que as estrelas brilham? Existem seres extraterrestres? Que corpos celestes podem ser observados a olho nu? Na Rede Cultura, os conceitos básicos da astronomia, a exploração espacial, a busca científica de vida inteligente fora do nosso planeta. Olhando para o céu, todo domingo, 8 da noite. Ciência, tecnologia e as perspectivas para o século XXI. Brasil Pensa. Bem, nós continuamos aqui a nossa entrevista com o deputado federal Roberto Campos. Se você quiser enviar as suas perguntas, use o telefone 252-6525, 252-6525. Pelo fax, você pode usar o número 874-3454, repetindo, 874-3454. Deputado, eu tenho uma pergunta que vai fugir bastante do que a gente está conversando aqui, mas eu estava lendo ontem uma revista inglesa que dizia que a nova moda entre os neoliberais e os liberais era pregar a legalização das drogas, que esse é um argumento
dos liberais, que os liberais vêm defendendo no mundo inteiro, particularmente na Inglaterra. Esse artigo se referia a isso. O senhor tem alguma posição sobre isso? O senhor é a favor da legalização das drogas como instrumento de combate mais eficiente? Não, eu considero uma decisão desse tipo bastante perigosa. É verdade que grandes liberais, como Milton Friedman, por exemplo, advoga a descriminalização da droga, com a ideia de que, eliminada a escassez, eliminar-se-á a excessiva rentabilidade e, portanto, isso diminuiria a violência e poderia eventualmente levar a tornar a droga algo fora da moda. Eu acho isso perigoso pelo seguinte: eu acho que realmente a descriminalização da droga diminuiria o nível de violência, mas não faria nada para reduzir o consumo. Poderia até agravar o consumo. Porque poderia baratear. E essa é a experiência da Suíça. A Suíça tentou lá em Zurique, não sei se vocês conhecem Zurique, mas havia lá um parque onde se oficializava o uso da droga. E a Suíça teve que recuar. A Amsterdã também, a Holanda fez uma experiência de legalização das drogas em Amsterdã com resultados negativos. Na Inglaterra também se fez uma experiência desse tipo. Por isso eu não levaria o meu liberalismo ao ponto de descriminalizar a droga. O senhor já experimentou drogas, deputado? Não. Não. Deputado, o senhor falou da questão do Estado deixar de ser o governo, deixar de ser empresário para poder se dedicar à educação, saúde, segurança e justiça. Eu queria perguntar que o senhor detalhasse mais como é que o senhor vê isso. Por exemplo, o senhor é a favor da educação pública, ensino público gratuito? O senhor é a favor da assistência médica universal gratuita? Bom, segurança e justiça tem que ser de graça, né? Mas educação e saúde, o senhor é a favor dessa assistência universal gratuita? Bom, primeiro, em educação, existe a educação básica. Eu acho que essa deve ser universal e gratuita. E obrigatória? E obrigatória. Existe a educação secundária técnica, que, a meu ver, deve ser coberta, deve ser, em princípio, paga, com bolsas de estudo gratuitas dadas às famílias pobres. E o ensino terciário, universitário, que deve ser pago, com bolsas de estudo reembolsáveis dadas às famílias pobres. Acho que isso é a verdadeira justiça social. Curiosamente, isso está na Constituição de 1967. É o caso das Constituições que não pegam. Não pegou. Esse artigo foi eu próprio que regi na Constituição de 67, prevê 3 modalidades de enfoque da educação. Educação primária, obrigatória e gratuita, de 7 a 14 anos. A partir daí, bolsas de estudo não reembolsáveis para estudantes com capacidade econômica e capacidade acadêmica e insuficiência econômica. No ensino universitário, seriam bolsas reembolsáveis para os ricos e remediados, o ensino seria pago, para os pobres, bolsas reembolsáveis. Quer dizer, ao chegar ao mercado de trabalho, deduzir automaticamente algo para ressarcir o Fundo Social de Educação. Isso ficou letra morta. E por que ficou letra morta? Porque dispunha-se que isso será praticado na forma da lei complementar. Por isso que eu tenho medo danado que nessa revisão constitucional nós vamos dar a forma da lei complementar, porque aí é para a próxima Constituição. Não houve mais. Por que não houve? Porque os militares que seguiram a Castelo Branco sentiram logo intimidados pela oposição universitária. Foi em 68, foi a época da grande explosão universitária, a rebelião de maio em Paris. Foi um período de febre universitária. E os universitários passaram a ser os redutos, grandes redutos da resistência aos militares. E eles ficaram, então, a adular os universitários. E se intimidaram com a ideia de passar a cobrar educação universitária, e lá se foi por água abaixo esse programa. Em matéria de saúde, temos que distinguir entre medicina preventiva e medicina curativa. Medicina preventiva, controle de endemias e epidemias, isso é uma função eminentemente governamental. Medicina curativa é algo misto. Deve haver, certamente, deve haver facilidades governamentais e abundantes para a medicina curativa, mas também deve vicejar um sistema privado.
Deputado, lado a lado. Queria perguntar ao senhor, o Martins a todo momento está colocando perguntas de telespectadores, mas o senhor tem muitos leitores. Sim. E eu queria lhe fazer uma pergunta heterodoxa. Não referente que eu tenho, Não referente, Tanto é que seu livro, que é um livro de consideráveis dimensões, é um livro best-seller. Mas eu queria lhe perguntar a respeito do seguinte, por que o senhor trocou Estadão pela Folha? O senhor era uma espécie de rosto do Estadão. Durante muitos anos, suas ideias coincidiam muito com a linha do jornal, e o senhor era uma espécie de voz que secundava a voz do próprio Estadão. O que levou o senhor a trocar de jornal? A explicação é curiosa. Eu não me dei conta da minha própria importância para o Estado. Eu recebi uma solicitação da Folha para uma contribuição e eu resolvi fazê-lo apenas para a parte econômica, em notas econômicas, que é um artigo completamente diferente, um produto completamente diferente do artigo dominical do Estado. E tinha me comprometido, então, a essa simultaneidade. Escrever o artigo dominical, que seria, digamos, o horário nobre para o Estado, e escrever um artiguete para a Folha no domínio econômico. Mas os dois jornais têm entre si uma certa competitividade, uma certa rivalidade, e isso foi vetado. O Estado não queria absoluta exclusividade. Então, eu acabei ficando com a Folha. E, aliás, talvez tenha sido útil porque, ideologicamente, o leitorado do Estado tem muito mais afinidades comigo. Não precisam ser convertidos à economia de mercado e ao liberalismo. Já o leitorado da Folha é mais rebelde, digamos, é mais selvagem, uma missão ali, econômica. E eu gostaria de ser o pregador na Folha. Você encarou como um desafio. No Estado eu estava pregando a convertidos. Na Folha, espero que seja pregando a pagãos. Por falar em economia, o senhor no começo, passando um pouco para a questão atual, o senhor no lançamento do Plano Real, ainda na época da URV e tal, o senhor fez uma previsão dizendo o seguinte: isso aí vai derrubar a inflação para 10% ao ano e depois a inflação vai voltar a subir. Bom, eles ainda não chegaram lá, não estão nos 10%, estão aí 25% por aí hoje. Mas o senhor mantém essa opinião de que... Eu não sei se eu disse exatamente isso. O que eu disse é que, se não fossem feitas reformas fundamentais, o Plano Real seria um brilhante exercício de engenharia financeira, uma ginástica aeróbica num corpo de pouca musculatura, que era preciso, então, criar a musculatura. E como criar a musculatura? Uma reforma fiscal, não necessariamente para sugar mais receita, mas para simplificar o sistema e privatização. E continuo pensando que o Plano Real só terá sustentabilidade se nós fizermos uma das duas coisas, ou melhor, ambas as coisas. Quer dizer, uma reestruturação fiscal e privatização maciça. E o senhor acha que o governo do presidente Fernando Henrique tem essa disposição e essa vontade? Eu acho que eu fiquei alarmado inicialmente com a relativa falta de entusiasmo do tocante à privatização. O governo se moveu bastante lentamente em matéria de privatização. E também um pouco passivamente em matéria fiscal. Parecia resignado a que meramente se prorrogasse o Fundo Social de Emergência e que se reconstruísse o IPMF, sem realmente apresentar um novo modelo fiscal simplificador. Não é verdade? Tem que ser simplificador, porque o país não aguenta mais essa complicação fiscal. Boa parte da sonegação no Brasil é simplesmente a dificuldade de pagar impostos e o custo burocrático de pagá-los e a corrupção dos fiscais. Todo mundo fala em taxa de sonegação, mas pouca gente fala de uma outra coisa igualmente grave, a taxa de extorsão do atual sistema. Temos 5 fiscos: fisco federal, fisco estadual, fisco municipal, fisco trabalhista e fisco previdenciário. 5 categorias de fiscais. E entre esses fiscais, inúmeros assaltantes, que realmente se consideram não agentes do fisco, e sim sócios do fisco. Temos que simplificar drasticamente esse sistema e privatizar maciçamente. Agora parece que o governo está convencido
de que não existe solução para o seu problema fiscal a não ser privatização. E eu não sei se o governo de São Paulo está convencido disso. Não há solução para o problema fiscal de São Paulo em termos fiscais. Só existe solução para o problema fiscal de São Paulo em termos patrimoniais, quer dizer, venda de patrimônio. CESP, Eletropaulo, Sabesp, Comgás, tudo isso deve ser proveitosamente privatizado para liquidar a dívida do Estado. Mas o governo de São Paulo... Deputado, aproveitando aqui, nós temos 3 telespectadores, o Abrão Ramos Vieira, de São Paulo, o Alexandre de Castro Silva, de Angra dos Reis, e o José Carlos Martinez, que é de Campinas. Eles lembram que o senhor foi o inventor da indexação na economia. E a propósito disso, nós vamos ter agora também a definição de uma política salarial para o mês de julho. Como é que o senhor está vendo essa questão? O que o senhor acha que atitudes o governo deveria tomar sobre esse aspecto? Essa acusação é justa e injusta. É justo porque eu realmente, como professor Bulhões, criei o Instituto da Correção Monetária, com vários propósitos. Estimular a poupança, possibilitar a poupança num ambiente ainda inflacionário. Exacionar melhor, quer dizer, corrigir os débitos fiscais que, com a inflação, se esvaíam. Bastava retardar o imposto, ele seria praticamente anulado. Permitir contratos de longo prazo, inclusive contratos de habitação, que num ambiente inflacionário não era possível fazer sem se ter a correção monetária. Agora, a correção monetária, então criada, era um animal diferente da correção monetária que depois passou a vigorar. É o caso do carneiro que se tornou um bode. O que Bulhões e eu criamos foi um carneiro, virou depois um bode. Era um carneiro. Por exemplo, havia um período de carência. Ninguém podia oferir a correção, sacar a correção monetária antes de 6 meses. Você tinha então que poupar, autenticamente, poupar por 6 meses para ter direito ao saque da correção monetária. Não era quase moeda. A quase moeda começou a nascer a partir de 1980. Não era quase moeda, portanto, não tinha o efeito inflacionário que depois veio a ter a correção monetária. Segundo, não se aplicava a taxa de câmbio, nem a depósitos à vista, nem a salários. Em si, não era, então, quase moeda. As perversões vieram depois. E hoje eu acho que o governo está perfeitamente certo em querer extinguir a correção monetária e desindexar, inclusive, salários. A livre negociação salarial é a única solução possível. Mas no seu tempo tinha uma fórmula, né? No seu tempo tinha uma fórmula. Em 65, fez-se uma fórmula sugerida pelo Simonsen, em que se tomava os últimos 24 meses, salário real dos últimos 24 meses, depois se agregava metade da inflação esperada e um coeficiente de produtividade, que se esperava fosse calculado pelos sindicatos, mas acabou sendo arbitrado pelo governo, porque os sindicatos não se deram ao trabalho de calcular a produtividade. Naquele tempo, isso fazia sentido, porque nós vínhamos de uma situação em que havia um certo número de sindicatos politizados, extremamente politizados e muito organizados, que extraíam vantagens, estimulados, inclusive, no fim do governo Goulart, como um instrumento de mobilização política. Eram portuários, eletricitários, ferroviários. Enquanto que a grande massa salarial não tinha nenhum tipo de organização, nenhum tipo de defesa. Então, para evitar a criação dessa aristocracia do proletariado, criou-se uma fórmula de aplicação genérica. Mas esta fórmula, hoje, eu acho que está obsoleta. A economia evolui muito, tornou-se infinitamente mais complexa. Além disso, você querer uma fórmula salarial qualquer, uma indexação aplicável aos vários segmentos da economia, é como você querer obrigar pessoas com pés diferentes a calçar o mesmo sapato. Você tem empresas ricas, empresas pobres, empresas de setores dinâmicos, empresas de setores estacionários, empresas de produção contínua, empresas de produção sazonal. Você querer que todos eles sigam a mesma fórmula salarial, mesma indexação, é, obviamente, um absurdo. A única solução possível é a livre negociação salarial. Quando se tenta impor uma fórmula, que sucede? Se essa fórmula for realista, ela é desnecessária, porque o mercado a pratica. Se ela for irrealista, o empresário se defende de que maneira? Ou ele despede gente, e nesse caso o salário
médio continua o mesmo, sobe alguns e outros baixam a zero, salário médio continua o mesmo, ou ele passa para a economia informal. Mas, deputado, o senhor me permite uma questão? Antônio, eu acho que a gente precisa lembrar, né, fazer um parênteses. Quando o senhor foi ministro do Planejamento, nós vivemos uma ditadura militar, um regime de exceção, e era um pouco, eu acho, mais fácil aplicar as normas determinadas pelo governo. Esta lei foi votada pelo Congresso. Eu sei, foi votada, mas votada por um Congresso meio capenga, né, ministro? Agora, eu queria perguntar para o senhor, eu queria só fazer isso. O senhor mesmo reconhece que o senhor teve de assinar várias listas de cassação, o senhor me conta no seu livro, inclusive, como o senhor não tentou evitar assinar a cassação do Juscelino Kubitschek, que era seu amigo, né? O presidente pediu até, o presidente não, o governador militar, né, o Castelo Branco, pediu que o senhor assinasse para manter a unidade do governo. Mas eu queria perguntar uma coisa para o senhor. O que se chama de governador militar? O que é isso? Ele não foi eleito, né? Foi eleito pelo Congresso. O senhor me desculpa, ele não foi eleito pela população. É eleito pelo Congresso, não é eleito? Então, nos governos parlamentares não existe presidente. Desculpa, eu acho que em 64 o presidente da República, no regime parlamentar, só é eleito pelo Congresso. Houve um golpe militar, derrubou um governo eleito, legítimo. Sim, digo, houve eleição no Congresso. Mas uma eleição indireta num Congresso que havia com participação dos partidos existentes, inclusive o PTB. Mas o senhor tem que lembrar também quantas cassações foram feitas no Congresso para emascular o Congresso. Né? Foi feita uma... Mas eu queria só pontuar essa questão e perguntar ao senhor, o senhor também estava ali no centro dos acontecimentos, o que acontece? O governo Castelo Branco tinha uma proposta, quis botar ordem na casa, tinha uma proposta liberalizante, não deixava claro pelas memórias que o Castelo Branco não pretendia perpetuar o regime militar. Como que se dá a ruptura em 69, depois da doença do Costa e Silva, quando ele tem o problema vascular? Como que acontece aquela ruptura que leva o regime para uma violenta radicalização, certo? Um fechamento total? Como o senhor interpreta esse processo? O estamento militar, na época do Castelo Branco, era profundamente dividido entre os chamados generais ou militares da Sorbonne, mais intelectualizados, e que só admitiam um autoritarismo de transição, que Castelo queria extremamente curto. Ele queria já ter um seu sucessor civil. Ele propôs ao Congresso vários nomes, propôs 2 militares, 2 híbridos e 2 civis. Propôs as lideranças políticas para a sua sucessão. Mas ele foi derrotado pela linha dura. A linha dura, mobilizada inclusive por um civil, Carlos Lacerda, promoveu um verdadeiro motim quando o Castelo Branco insistiu na eleição direta para governadores e, tendo sido eleitos 2 governadores adversários do governo, ele e Castelo insistiam em que eles tomassem posse, que foram Negrão de Lima, no Rio de Janeiro, e o Israel Pinheiro, em Minas Gerais. O governo quase caiu, Castelo quase foi derrubado. Ele teve que assinar o ato institucional número 2, constrangido. E se autocassou nesse instrumento contra meus protestos de vários ministros que achavam uma tremenda imprudência e uma automutilação. Mas ele não perdeu a esperança de fazer o país voltar à bitola constitucional, tanto assim que tentou desesperadamente que fosse votada, e conseguiu que fosse votada, uma nova Constituição. Então, ele esperava entregar o país constitucionalizado a um civil. Entregou o país reconstitucionalizado a um militar. Não porque quisesse, mas porque foi derrotado. Acontece que 68, a partir de 68, ocorreu uma grande turbulência mundial. O general de Gaulle, presidente legítimo, quase caiu na França. Houve um turbilhão mundial. Houve intervenções dos 2 lados, a intervenção da União Soviética em Praga, a Primavera de Praga. Foi um ano extremamente conturbado. Costa e Silva não era visivelmente um homem bem equipado para o governo. E, tendo sido promovido e eleito pela linha dura, ele acabou tendo que ceder à linha dura. Isso foi agravado com a moléstia que o inabilitou e vingou, então, a tese militar, que o Lacerda intuía que existisse, eu não sabia que existia, a tese que os militares faziam 20 anos no poder.
O Lacerda dizia isso. Os militares vão ficar 20 anos no poder. Eu achava isso foi uma histeria, um sonho histérico de um candidato frustrado. Mas, na realidade, não era essa a visão de Castelo Branco, ele quis fazer a sucessão, mas já estava na mente militar imbuída a ideia de que os militares eram um partido do desenvolvimento. Os outros partidos políticos eram facções de interesses. O partido coerente do desenvolvimento era o partido militar. E necessitar-se de um período de 20 anos para treinar o país para a democracia. Felizmente, os militares brasileiros nunca renunciaram à democracia como objetivo, mas tinham essa tremenda ilusão de querer treinar deputado, e hoje, o senhor, falando sobre isso, deputado, o povo não estava preparado. Falando sobre isso, deputado, o senhor citou... Deputado, para lembrar uma... Só um segundinho. O Zé Paulo intervencionismo econômico disse, não, vamos confiar no mercado, mas depois que a gente conseguir reformar os empresários. Depois que os empresários tiverem reformados, o senhor citou, no mercado. Deputado, como sucessos, pelo menos econômicos, o caso do Peru e o caso do Chile. Certo. Ambos estão tendo sucesso apoiados em políticas fortes, para falarmos elegantemente. O Chile começa o seu processo sob regime duríssimo de Pinochet e o Peru houve lá, não sabe bem o que, mas certamente um certo golpe nas instituições que dá o start nesse sucesso atual do seu plano econômico. O senhor acha que é preciso fechar um pouco para poder corrigirmos mais rápido os nossos problemas? Até que durante certo tempo eu acreditei que o autoritarismo político podia ser conducente à maior disciplina econômica. Mas ao longo dos anos eu verifiquei que não esse é o caso. Não parece haver nenhuma correlação firme entre autoritarismo político e disciplina econômica. Por exemplo, os militares argentinos fizeram péssima gestão econômica. Os militares chilenos fizeram boa gestão econômica. Os militares peruanos fizeram má gestão econômica. Os militares bolivianos, má gestão econômica. Os civis bolivianos fizeram um surpreendente programa de austeridade. Foi feito pelo Paz Extensor, um esquerdista arrependido, que fez um programa de grande austeridade. Então não parece haver nenhuma correspondência. No caso brasileiro, houve governantes militares bons e governantes militares incompetentes. Quais foram os competentes e quais foram os incompetentes? E o que é a prova desse pudim? Por que os que foram competentes e os que foram incompetentes foram incompetentes? É difícil explicar. Talvez acidentes históricos, questões de personalidade. O mundo é feito de azares. Há acidentes felizes e acidentes infelizes. Eu acho que, por exemplo, Castelo Branco foi um acidente feliz. Se fosse outro líder militar no início do governo, com um fervor vulcânico revolucionário, o período tinha sido muito mais violento do que sob Castelo Branco e procurou conter os ardores juvenis da tropa. Já Costa e Silva foi um acidente infeliz, recebendo um país razoavelmente equilibrado financeiramente e reconstitucionalizado, não soube gerenciá-lo. Médici, como foi? Médici foi um período de crescimento econômico? México foi um período de bom, saudável crescimento econômico, aliás, acompanhando uma onda mundial. Há ondas mundiais de crescimento. Por exemplo, Juscelino participou de uma onda mundial de crescimento deflagrada pelo mercado comum europeu. Com o surto do mercado comum europeu, uma onda de crescimento generalizado. Médici também se aproveitou da segunda onda que veio no fim da década dos 60. Durou de 68 a 73, até a primeira crise do petróleo. Foi um crescimento generalizado. Houve mérito em que, pelo menos, temos aproveitado a onda ao invés de contrariá-la. Mas foi um período de repressão política bastante acentuada. Já nos governos posteriores, a onda não era mais favorável. Houve a crise de petróleo, o Gás teve que administrar a crise de petróleo. E Figueiredo, a segunda crise de petróleo e uma recessão mundial. O ambiente internacional
foi hostil e o nosso processo de ajuste errado. Deputado, ainda nesse tema, é uma curiosidade que eu tenho, diz que na passagem do governo Castelo Branco para o Costa e Silva, o senhor tinha alguma esperança ainda de que o presidente Costa e Silva mantivesse a independência do Banco Central, e que a pedido do Castelo Branco o senhor foi falar com ele que precisava manter a independência do Banco Central e porque o Banco Central era o guardião da moeda. É verdade que ele respondeu para o senhor assim, o guardião da moeda é o papai aqui? Ele não usou a expressão para dizer, o guardião da moeda sou eu, mas o episódio é verídico. Ele não usou essa expressão porque saiu em algumas... Eu chamava de Costa. Isso não tem credibilidade nacional. Internacionalmente se cria um banco central precisamente porque os executivos sofrem uma enorme pressão de gasto. E os legislativos são gastadores por natureza. Todo legislativo tem propensão a gastar. Então, é por isso que se cria uma entidade independente, não sujeita a vicissitudes eleitorais, são os bancos centrais, para serem os guardiões da moeda. Mas ele não... Mas o senhor não é nem mesmo a favor do Banco Central como tal, né? O senhor prefere uma outra entidade mais enxuta, mais simples? Eu acho que o Banco Central foi criado independente. Foi talvez o mais independente como concepção dos bancos centrais da época. Porque era dirigido por um conselho monetário com 11 membros, dos quais 2 não votantes, o ministro do Planejamento e o ministro do Comércio. 9 membros votantes, dos quais só 3 demissíveis ad nutum pelo governo. Os outros 6 tinham mandato. E era este conselho que elegia a diretoria e a presidência do Banco Central. Então, o presidente e a diretoria do Banco Central não eram designados pelo presidente da República nem pelo ministro da Fazenda, eram pelo próprio conselho, dos quais 2/3 tinham mandato fixo. Então, como concepção, não havia Banco Central mais independente, mais do que Bundesbank, mais do que Federal Reserve. Apenas era uma ingenuidade tecnocrática que me pertencia. Simplesmente não estava na cultura nacionalista. Hoje eu acho que o Banco Central, tendo-se aceito sobrecarregar-se com inúmeras tarefas estranhas à sua função, controle de consórcio, do crédito rural e o diabo, não é mais uma entidade credível. Se nós quisermos realmente fazer um controle monetário rígido, temos que criar uma junta enxuta, um currency board, vocacionado exclusivamente para o controle da emissão de moeda, sem nenhuma outra função, nem supervisão de banco, nem supervisão de crédito, nada disso. É um modelo, por exemplo, em que opera em Hong Kong, alguns outros países têm isso. A Argentina adotou um modelo que a gente praticamente abandonou seu Banco Central através de sua conversão num currency board. O Banco Central só pode registrar variações de reserva, não pode emitir moeda a não ser em resposta a variações de reserva. Essa ideia do currency board. O nosso Banco Central está avacalhado demais. Deputado, eu gostaria de voltar à questão dos militares. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise dos militares hoje. O ex-governador Leonel Brizola, há alguns dias, falou de uma eventual crise militar, né? O governador que o senhor já chamou de jurássico. Como é que o senhor vê essa questão hoje? Os militares, eles estão tranquilos nos quartéis? Eu acho que eles estão tranquilos, disciplinados e infelizes. Infelizes porque sofreram uma grande compressão salarial. Mas estão disciplinados, ordeiros, e eu acho que hoje convictos de que eles não têm condições de voltar e, felizmente, não desejam voltar. Eles têm consciência, a meu ver, de 3 coisas. Primeiro, de que não foram, na última parte do vintênio, não foram bons administradores econômicos. Não tiveram uma solução salvadora para a nação. Segundo, eles não têm hoje nenhuma fórmula concreta desenvolvimentista. Naquele tempo, eles ainda tinham uma ilusão do nacional-estatismo como sendo uma fórmula válida de desenvolvimento. Ora, essa ideologia está desmoralizada no mundo e aqui. Em terceiro lugar, eles estão hoje, a meu ver, convencidos de que na idade moderna há técnicas de mobilização de massa, rádio, televisão, e contra a mobilização de massa não há tanque que aguente. O último exemplo de tanque contra massa, nem chegou a ser massa, grupos estudantis,
foi Tiananmen, foi o último suspiro dos tanques contra uma mobilização popular. Não há possibilidade de você usar tanques se houver uma convocação pelo rádio e televisão que reúna 10, 20 mil pessoas numa praça. Por isso, os instrumentos tradicionais de coerção, os militares estão disso hoje convictos, não mais funcionam. Portanto, eu acho que eles continuarão na sua caserna. Deputado, por favor, mudando um pouco de assunto, o Severino Diniz, de Pirajuí, e o João Batista Breda, aqui do centro de São Paulo, perguntam como o senhor vê o projeto de renda mínima do senador Eduardo Suplicy. Com grande simpatia. Afinal de contas, é uma ideia liberal. Há duas versões de dois grandes liberais. A versão de renda mínima, ou rede de segurança, que é a versão de Hayek, e o imposto de renda negativo, que é a versão do Friedman. No fundo, são bastante equivalentes. É uma solução bastante irracional para a cura da pobreza. Qual é a limitação no caso brasileiro? É que, adotado um sistema de renda mínima, você teria que desmontar os sistemas existentes. Você não pode ter os dois. O sistema previdenciário existente e, além disso, a renda mínima. Eu não sei se o Suplicy realmente se dá conta de que tem que ser alternativas, porque senão o ônus financeiro seria insuportável. Agora, se fosse possível, realisticamente, desmontar-se o mecanismo assistencialista previdenciário, onde os assistentes se portam melhor que os assistidos. Se fosse possível desmontar esse mecanismo assistencialista e emigrar para o sistema de renda mínima, é um sistema muito mais racional, porque deixa ao indivíduo o direito de escolha. Ele vai escolher como usar a sua renda garantida. Deputado, e como o senhor avalia também a questão cambial, a política cambial? O senhor acha que está correta a política do governo com relação ao câmbio? Eu fui um dissidente desde a crise mexicana, quando inicialmente eu apoiei a ideia de uma taxa cambial rígida por algum tempo para deslocar a atenção dos exportadores, do empresariado, da fixação com a taxa cambial para a questão do custo do Brasil. Minha ideia é que segura-se a taxa para forçar uma certa disciplina, mas reduz o custo dos exportadores através de destributação, desburocratização, crédito para exportações e coisas assim. Quando sobreveio a crise mexicana, tornou-se impossível manter aquela rigidez. Havia necessidade de alguma sinalização de flexibilidade. Aí então eu advoguei que se marchasse para a banda larga, quer dizer, uma taxa que flutuasse entre um mínimo de 0,86 e a paridade. Não sei por que esse microgerenciamento de 0,86 a 0,93, depois acenando-se com a possibilidade de, a partir de maio, de 0,93 a 0,98. Por que 0,98 não a paridade? Então, a minha tese é que se devia operar um sistema de banda larga, deixando que o mercado se ajustasse entre 0,86 e R$1, a paridade, que, aliás, parece algo intuitivamente mais sustentável. Não é muito fácil você persuadir o povão, de que o real é, na realidade, tem mais valor do que o dólar. Já não é fácil você persuadir que tem o mesmo valor, mas que tem um valor maior, é algo realmente difícil, de difícil intuição pelo povo. Está sendo mantido porque estão praticando juros exacerbados. São esses juros exacerbados que permitem a sustentação de uma taxa substancialmente abaixo da paridade. Deputado, o senhor está falando dos juros, isso aí remete para uma questão do estoque da dívida, que o senhor mencionou no começo do programa. Vocês no Congresso não estão preocupados, de alguma forma, em vincular o resultado da privatização à diminuição do estoque da dívida? Quer dizer, não há um risco de, se não houver uma lei ou alguma medida restritiva, que o governo utilize o resultado da privatização para outras fontes, para carências, para custeio, para investimentos sociais, etc., e não seja reduzido o estoque da dívida, e, portanto, a dívida continua onerando brutalmente o Tesouro,
com essa taxa de juros? Você que não sobrando dinheiro para mais nada? Esse perigo realmente existe, mas nós estamos a braços com o problema ontológico fundamental, privatizar ou não. Uma vez decidida a privatização, aí nas leis regulamentares se pode dispor a utilização da privatização para cancelamento da dívida, que não é coisa que encontre unanimidade no Congresso, não. Muita por gente isso mesmo que eu estou perguntando. Muita gente quer ciência e tecnologia, outro benefícios sociais, etc. O correto seria você realmente aplicar os resultados da privatização no cancelamento da dívida. Agora, se você cancelar a dívida, você economiza juros. Aí então, os juros, sim, os juros e as amortizações economizadas podem ser devotados a X propósito. Permite investimento. Deputado, eu queria fazer para o senhor, no finzinho do programa, uma pergunta ultra-ortodoxa. O senhor falou que o Banco Central está um pouco avacalhado. O senhor citou o professor Hayek, Prêmio Nobel de Economia, referência liberal no século. Eu queria lhe fazer uma seguinte pergunta. Quando ele defende a ideia da quebra do monopólio da emissão de dinheiro, ele está falando sério ou isso é uma bobagem teórica? O que o senhor acha da quebra desse monopólio? Por exemplo, da emissão de dinheiro por um Banco Central ou por um país? Eu acho a ideia logicamente consistente para quem acredita na economia de mercado, mas bizarra à luz da experiência histórica. Tentou-se isso nos Estados Unidos num episódio bélico, mas a ideia faz sentido. Seria um meio de você evitar a inflação. Quando o governo perde a capacidade de emitir, se a emissão é feita pelo setor privado, haverá aniquilação de moedas más, mais ou menos rapidamente, e emergirão certas moedas boas. E você tira do governo a faculdade de emitir. Significa, tira do governo a capacidade de gerar a inflação. Agora, é pouco convencional, isso é um pouco chocante, que habitualmente se tem como requisitos da soberania nacional, um é o governo deter o controle da moeda, outro é o governo deter o controle das Forças Armadas, outro é o governo deter o controle do fisco. Então ele diria um dos lados do triângulo, ou sequer uma das criaturas da trindade. Direito de emitir, o direito de armar e guerrear e o direito de tributar. Deputado. É chocante a ideia, mas é logicamente válida. Só para aproveitar o finalzinho, um assunto que tem momentoso aí na imprensa é a questão de aposentadorias especiais para jornalistas, é o caso que emergiu no Rio de Janeiro, de alguns jornalistas que teriam sido perseguidos pelo regime militar e que foram anistiados, se beneficiando de poupudas aposentadorias. Como é que o senhor vê esse caso, nesse momento que o país está procurando enfrentar graves questões, moralizar ou disciplinar a Previdência? Como o senhor vê isso como deputado? Eu acho que a única solução para esse problema de aposentadoria especial, de aposentadoria por tempo de serviço, é nós emigrarmos para o modelo chileno, que já foi adotado na Argentina, e no Peru, o Peru também adotou. Houve um tímido esforço no México, está sendo seriamente considerado, inclusive nos Estados Unidos. O presidente Chirac, se referiu ao modelo chileno recentemente como algo que se devia estudar em princípio, que é realmente o sistema de capitalização privada. Aí esses problemas todos estariam elididos. O que você teria como aposentadoria seria o valor acumulado da sua poupança. Então não adianta você pleitear benefícios especiais, aposentadoria por tempo. Você pode até aposentar com 5 anos se você poupar muito. Se você acumular muito no seu fundo, você pode aposentar com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos. Você passa a controlar o fluxo, mas você precisa poupar. Então, a vinculação direta da aposentadoria à poupança. Existe um enorme problema de transição, porque você tem os direitos acumulados. Aí, então, você teria que escogitar um sistema de indenização fiscal dos direitos adquiridos e começar, a partir daí, um novo sistema.
Eu sou contra as aposentadorias pessoais, que são profundamente, inclusive as aposentadorias dos congressistas. Nós temos aposentadoria aos 8 anos. E o governo contribui com 4 por cada R$1 que nós contribuímos. Isso é insustentável, é injusto. O jeito é realmente nós mudarmos o sistema e não apenas aplicarmos remendos ao sistema. Os remendos aplicáveis que o governo sugere são até oportunos, são até corretos, mas fica sempre a debilidade fundamental. Em algum momento de tempo, um certo grupamento político, dentro do sistema de repartição, pode reclamar para si uma fatia daquele bolo que vai para a Previdência. Deputado, porque não há vinculação entre contribuição e benefício. Nosso tempo realmente está esgotado. Eu gostaria de ler para o senhor o fax do Edson Silva, de Jundiaí, que diz o seguinte: Cano, e quando estudante falava muito mal do senhor. Opa. Gostaria de me redimir, demorou alguns anos para eu aprender a respeitá-lo. Eu gostaria também de, se eu pudesse responder rapidamente, por favor, ao Marcelo de Lorenzi, que tem 15 anos e insiste que a gente leia a pergunta dele, porque ele comprou o fax dele ontem. O que aconteceria com o Brasil caso o Lula tivesse ganho as eleições? Um desastre econômico. Imagine um Lula na crise do México. Os capitais fugiram de praticamente toda a América Latina, mesmo de países com políticas econômicas pró-capitalistas, pró-mercado. Imagine o que fariam, qual seria a fuga de capitais se você tivesse um presidente anti-mercado, anti-finança internacional, que respondeu a pergunta em Nova York sobre se ele ia pagar a dívida ou não, e disse: depende. O senhor vai pagar a dívida? Depende. Imagine, seria um pânico total. Eu acho que o país se prostraria exangue face à finança internacional. Tá. Deputado, muito obrigado pela sua presença hoje à noite aqui no Roda Viva, muito obrigado à nossa bancada de entrevistadores, muito obrigado à sua participação. Eu lembro a vocês que o Roda Viva volta na próxima semana, às 10h30 da noite, na próxima segunda-feira. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite. ZYB 851, Rede Cultura, São Paulo. Amanhã o economista João Sayad ao vivo no Opinião Nacional, 8h30 da noite. Assista agora a História de Hollywood.